Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai pro segundo dia, eh, e nesse dia de hoje a gente vai falar sobre o ideal a ser alcançado, né? Eu lembro que lá em 2023, 2022, por aí, eu cheguei a fazer um curso sobre decisão. E dentro desse curso tinha alguns ensinamentos ali a respeito de ter um ideal. E aí, para vocês que não sabem, né, o que é um ideal, é um objetivo a qual a gente deve buscar aí em vida. Então, a melhor forma de entender o que é uma palavra, o seu significado, é investigando a sua etimologia. Vamos colocar aqui para vocês. A palavra ideal tem uma origem filosófica muito interessante, ligada à ideia de modelo, forma perfeita ou aquilo que deve orientar a realidade. Etimologia de ideal. Ideal vem do latim medieval idealis, relativo à ideia, derivado de ideia, que significa ideia, forma, conceito. Portanto, há uma relação etimológica entre ideia e visão. Originalmente, ideia tinha um sentido de aquilo que se vê, a forma ou aspecto de algo. Na filosofia de Platão, o termo ganhou um sentido muito mais profundo, a ideia barra forma, o modelo perfeito e inteligível de uma coisa. Então aqui, o que é um ideal? É um modelo perfeito e inteligível de uma coisa, de um objetivo, a qual você deseja se formar e alcançar. Continuando aqui com o ChatGPT, qual é o meu ideal? Não estamos simplesmente perguntando o que eu quero, estamos perguntando algo mais profundo. Qual é o modelo de pessoa, vida ou realidade que considero digno de ser alcançado? Entendeu? E aqui agora a gente volta pro livrinho do Narciso Irala, que é aquele que eu falei pra vocês aí no vídeo passado. Aqui ele vai falar um pouquinho também sobre ideal. Um ideal resume os conselhos deste livro. É atalho para conseguir o que propomos. Na segunda parte é remédio, força, alegria, atividade, descanso. É o que fazem os gênios, os heróis e os santos. Então, os gênios, os santos e os heróis praticam o ideal. Se você for lá ver um Bill Gates da vida, ou um Warren Buffett lá, aquele cara lá que criou a SpaceX, como é que é o nome dele, gente? Esqueci, mas vocês vão saber qual que é aí, o que gosta de criar foguetes e mandar para outros planetas, né? Enfim, todas essas pessoas elas têm um ideal, mas alguns, mesmo grandes empresários, têm um ideal que nada mais é do que um ideal que não contempla um bem total, que não contempla a vontade de Deus, né? Então você pode pensar assim, mas esses caras eles fazem um bem tremendo para a humanidade, porque eles criam coisas que revolucionam o nosso mundo, a nossa maneira de se comunicar, como um celular, como diversas coisas. Mas na balança de Deus não existe isso, entendeu? Não existe isso, isso aqui vai fazer um bem. Deus prefere muito mais a conversão daquela alma do que ela se dedique a vida inteira por ser um empresário famoso e de sucesso, entendeu? Então nessa balança, é, a régua de Deus é muito diferente da que a gente imagina, do nosso imaginário. Então aqui, o nosso ideal
O nosso ideal deve ter uma visão transcendente, não meramente uma visão material aqui, objetiva na realidade, né? Nessa realidade material, mas uma visão transcendente ligada àquilo que é a vontade de Deus. E, consequentemente, nós vamos fazendo coisas que vão elevar o nosso espírito, a nossa alma, para também conseguir ter uma vida financeira boa, entendeu? Nesse sentido. Então, distinguimos entre o ideal objetivo, como a ciência, a arte, a santidade, o bem da pátria, que pode ser o alvo de nossas aspirações, e o ideal como nos parece ao homem, no militar, no estudante, criado por nossa mente, que lhes tira todos os defeitos e que os adorna de todas as qualidades possíveis, sublinhando-os até a mais alta perfeição. Isso seria o objeto de nossos ideais. E tem o ideal subjetivo, de que traremos agora, é uma tendência, inclinação e desejo intenso e permanente desse objeto. O elementos do ideal. Elementos, antes de tudo, elementos cognoscitivos. Antes de tudo, como seu nome parece indicá-lo, requer-se uma grande ideia, um ideal objetivo, de ideia concreta e constante, um alvo, um fim, um bem nítido, claro e constantemente previsto. Teme o homem de uma única ideia. Se vocês que estão aqui desejam amadurecer muito mais a vida de vocês, desejam trilhar um caminho aí de santidade, de virtudes, né? Que santidade, são e santo nada mais é do que uma pessoa saudável, né? Uma pessoa plenamente capaz, uma pessoa que tem as suas aptidões e habilidades em excelência, em perfeição, que busca elas, né? E debilidade e insanidade, né? Se a gente for olhar a insanidade, vem disso, de alguém enfermo, de alguém com debilidades, seria o contrário de santo ou são, né? Quando você olha, algumas pessoas falam assim, sujeito não tá são da cabeça, né? E na Igreja Católica tem lá São Francisco de Sales, né? A máxima excelência de perfeição, de modelo de santidade. E tem alguns que falam assim, sujeito não tá são da cabeça. O que é isso? Que aquele sujeito não está bem, né? Então seria o contrário disso, seria aquele sujeito estar saudável, né? Isso aqui eu olhando a origem das palavras. Elemento afetivo. O ideal ele precisa ter esse elemento afetivo, um elemento volitivo e executivo. O elemento afetivo é uma ideia fixa, instintiva, sensível e espiritual. Fixa, instintiva, sensível e espiritual. Fixa. Teme o homem de uma única ideia. Coloca um objetivo aí. Isso aqui vai ser uma das práticas para esse vídeo nosso. Para que vocês tenham aí um quadro de sonho mesmo, sabe? Uma ideia que você visualiza ali. Isso daqui é um bem que eu desejo daqui 1, 2, 3. Precisa-se ter aquela prudência a qual a gente falou no vídeo passado. De não exaurir, de não colocar uma vontade que não se adeque à realidade, né? Não se adapte, não seja uma realidade tangível e alcançável, né? É nesse sentido. E o elemento volitivo e executivo, essa atenção, esse sentimento permanente é querido pela vontade, e com isto adquire nova força a constância, e se traduz em atos repetidos em procura desse bem. O elemento volitivo e executivo é aquele elemento da vontade que se repete, né, e que executa diariamente até procurar esse bem. É a consequência natural da ideia fixa que leva ao ato e da tendência constante para com ele.
A ideia aqui sensível é essa imagem, né? É imaginar, já está lá. A ideia espiritual também é essa, ideia ligada à vontade de Deus. Será que é isso que Deus quer pra mim? Essa é a pergunta, entendeu? Que norteia um ideal. Será que é isso que Deus quer pra mim? O que Ele quer de fato? Porque algumas coisas a gente pede também em oração, elas não se concretizam justamente porque elas não vão colaborar para nossa finalidade, que é a salvação da alma, né? Então, às vezes vai condenar a gente, Deus não quer isso, né? Falso ideal ou paixão desenfreada. É também um desejo, uma tendência em estado violento e constante, e por isso tem grande força. Mas é um desejo de um mal que se apresenta como um bem. Então, um falso ideal ou paixão desenfreada, ela também tem grande força. A paixão sensual, a paixão do jogo, da bebida, da ambição, etc. Procura um bem, o prazer momentâneo, físico, de uma tendência e de um sentido. É o que eu falei pra vocês no vídeo passado. Até a pessoa que pratica algo mal assim, se a gente for olhar pra sua finalidade, ela tá procurando um bem. Ela tá procurando o quê? Uma satisfação momentânea e etc. Essa ideia fixa associada às lembranças e sentimentos do prazer já experimentado enche o campo da consciência e não deixa refletir que aquele bem momentâneo e parcial de uma parte do nosso ser acarreta talvez pela enfermidade, um mal duradouro e geral do nosso corpo, ou se trata de um prazer proibido, acarreta um mal moral, o mal da alma, o pecado e finalmente o mal físico, definitivo, total do corpo e da alma, na eternidade infeliz. A paixão má desune, desarmoniza o homem, fazendo procurar um bem parcial, que não pode saciar sua tendência instintiva. Então nós não conseguimos satisfazer nossa necessidade instintiva com um bem parcial. Veja, na realidade de vícios assim, né? A pessoa ela sempre tem uma busca desordenada, né? Uma busca desordenada por satisfazer a, através de um bem parcial ali, que seria o quê? Que seria, eu vou pensar, sei lá, eu vou ser um profissional de excelência. E aí, de excelência assim, mas e negligenciando as outras áreas, né? Eu quero só minha profissão, eu quero só trabalhar e vou deixar minha família de lado aqui, a minha esposa, etc. Não vou dar tanta atenção pra eles porque eu tô obcecado, né? Por um objetivo fim. Isso é uma debilidade porque é uma deficiência, por quê, né? Porque justamente essa ideia, ela não pode saciar sua tendência instintiva. Você busca aquilo e cada vez mais você vai ficar ligado a essa ideia e essa ideia ela vai te corroer, vai corroer outras áreas, ela vai afetar outras áreas. Então ela se olhando assim, né? É um bem. Por que que é um bem? Porque você tá buscando mais dinheiro, né? E dinheiro por si só, como Aristóteles fala, é uma coisa boa, mas desde que sirva também aos outros, né? Mas, se você olhar, tá sendo negligente em outras áreas, né? Em outras áreas familiares, etc. Então isso, olhando a personalidade de maneira integral, não é um bem, tá? O bem total seria o quê? Eu vou buscar isso daqui para servir mais as pessoas e também eu não vou negligenciar as outras áreas importantes, que é a minha família. Quando eles precisarem, quando eles me chamarem, eu vou é, colocar a minha presença, depositar tempo neles. Muita
muita ansiedade, causa de tristeza, etc., se resolveria com isso daqui. Se resolveria com essa vida mais presente. Quando eu falo aqui pra vocês de presença, vocês têm que entender que é a presença mesmo. É você estar ali presente, não é com você estar ali é, de forma fragmentada, né? Não, você está ali com inteireza, inteiro, né? Completo com aquela pessoa, sem distrações, olhando, observando, cara, fixando a sua atenção nela, assim, naquela pessoa ali, que essa pessoa que tá raciocinando, né, o que 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 é o problema aqui da minha esposa, como que eu posso ajudá-la, rezando, contemplando, admirando, tentando colocar essa ideia numa prática, num caderno. Tá, beleza, ela tá com esse e esse problema aqui, eu também tô com esse e esse. Como que a gente pode resolver trazendo essas ideias de uma atenção profunda da presença pra prática, entendeu? O ideal ele se contempla aí. O ideal ele se contempla todos os dias. A gente vai fazer isso lá no final, mas ele se contempla dia após dia com a presença atenta. É impossível ter um ideal sem uma presença que realmente esteja consciente dos seus atos. Tá, beleza. A unidade de pensamento e de desejo acaba com as ideias parasitas, facilitando a concentração e dando ao trabalho e ao estudo seu grado e rendimento máximo. O monoideísmo, como dizíamos na primeira parte, não cansa e, sendo agradável, ajuda a descansar. Por isso, o ideal que nos faz pensar constantemente no que muitos desejamos é fonte de descanso e de alegria. Eis porque, ao tratar-se de pacientes cansados por excesso de trabalho, se procura descobrir quais são os seus gostos ou ideias dominantes para ajudá-los a descansar. Então aqui, tá, você tá cansado. A pessoa tem que procurar ali qualquer uma ideia, né, que vai te fazer relaxar mais. Porque você tá tensionado, tá fixado demais em algo que não é um bem total, né? Quer ver? Ninguém fica doente demais se fixar a sua ideia em Deus. Na igreja, nos santos, na oração. Ninguém vai ficar doente. Porque aquela pessoa, ela, logicamente, né, com a cabeça sã, ela vai ordenar aquilo dali em prol de servir aos seus outros amores. Beleza, eu vou fixar a minha ideia em Deus. A partir disso, eu vou entender aquele mandamento que tá lá. Amarás o próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus acima de todas as coisas. E vai entender também essa outra ordem de Deus. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Seguindo essa lógica, né? Seguindo esse raciocínio, é impossível que a pessoa ela se perca nessa ideia, entendeu? Porque ela vai ver que tem uma outra tendência ali. E o monoideísmo é basicamente isso, né? A ideia focalizada em algo, de ideias dominantes. Para educar-se e aperfeiçoar-nos, que forças desenvolve o ideal? A quantos os tímidos tornam heróis o ideal prático ou da ciência e dos descobrimentos que constância e alegria não produziu em superar dificuldades, o da santidade ou do sacerdócio até o da família cristã? A quantos jovens conservou sem mancha entre os atoleiros da sensualidade? O ideal de consolar a Jesus Cristo em seus membros, enfermos ou inválidos, que holocaustos de abnegação e de caridade não suscita sobrevivendo em asilos e hospitais. E quer dizer do ideal de conquistar para Deus novos povos e nações, salvando as almas dos incrédulos e pagãos. Por aqui se dá aquilo que é o ideal dos santos, né? Que é um exemplo maior do que Santa Madre Teresa de Calcutá com o seu ideal de curar os enfermos, os leprosos, e de ao, ao se despojar ali naquele amor, de curar o outro, sorrindo, sorrindo, mesmo com fadigas, mesmo com cansaços, contemplar na face do outro Deus, entendeu?
Quer um ideal mais sublime que esse? Um ideal assim, que pra nós, às vezes que somos egoístas demais, seria uma busca meio que impossível, né? Cara, como que é possível? Como que é possível eu me abandonar tudo, confiar plenamente em Deus e realizar tais feitos, né? Uma senhorinha pequenininha lá. Olha o tamanho da obra daquela mulher. Eu investigue pra vocês verem o tamanho da obra daquela mulher. O que aquela mulher fez, entendeu? Se for pensar em razões de riqueza, aquela mulher ficou rica. Fundou uma ordem que ficou milionária, multimilionária, né? No sentido assim, de que a ordem tinha muito dinheiro, mas era um dinheiro dado pra Deus, entendeu? Então aqui se contempla também aquilo que eu falei pra vocês. Quando o seu ideal está atrelado a servir as outras pessoas, a servir amores maiores, a, a realizar, né, esse objetivo prático na realidade, você vai ter também uma satisfação material. Então, enfim, então ainda que não seja conflito com o nosso bem total, o ideal dessa vida é preparar a outra. Tá. O ideal é que não esteja em conflito com o nosso bem total, com o nosso fim último. O ideal dessa vida é preparar a outra. César, Alexandre Magno, Napoleão tiveram o ideal de conquistar que deu unidade e eficiência às suas vidas. Mas com o bem que visavam não era total, não satisfazia inteiramente a alma, e além disso trazia o mal para muitos indivíduos e povos. Não encontrava nele sua felicidade. Por isso, os três nos deixaram palavras de desilusão. Então, Alexandre Magno, Napoleão Bonaparte, que conquistou, que teve também os seus ideais de conquista, né? Nos deixavam palavras de desilusão. Por quê? Porque não buscaram um bem total. Cícero e Demóstenes tiveram o ideal de alcançar a eloquência para dirigir a pátria e corrigir os abusos do seu tempo. Este bem constantemente previsto e desejando fez-lhes superar dificuldades, conseguir grandes êxitos e gozar profundas satisfações. No entanto, infiltraram-se neles os objetivos mais baixos que não preenchiam as aspirações de todo o seu ser. Então, basicamente é isso. O ideal ele tem que estar aqui. O ideal desta vida é preparar a outra. Eles têm que estar atrelado a preparar a nossa vida para o céu. Segundo, o ideal ele tem que estar de acordo com nossas aptidões, com nossa personalidade, com nossos talentos. Cada um de vocês que estão aqui tem talentos. Alguns podem me olhar e pensar assim: o Paulo tem talento para se comunicar, para produzir conteúdo, para ter constância nisso e naquilo outro, né? E aí, você precisa identificar qual que é o seu talento, a sua habilidade. Sua habilidade é ajudar as pessoas, é atender as pessoas ou é cuidar das pessoas. Cuide muito bem. Qual que é a sua vocação aí nesse momento? Qual que é o seu chamado, né? Vocare. O seu... Você é filho ou filha de alguém? Então, o seu chamado, a sua aptidão, o seu talento, nesse momento, no presente, tem que ser o melhor filho e melhor filha. Veja qual que é o talento que te chama pela vocação naquele determinado momento presente da sua vida. O talento de um filho, ele é aprimorado, se bem conduzido em virtude na vida matrimonial. E se bem conduzido como o pai, ele é aprimorado. E se bem conduzido como um santo no fim da vida, né, na morte. Então aqui que tá. Deus dá a cada um de nós talentos para serem aprimorados no momento presente. Não é pensando assim no futuro, entendeu? Tem um santo, se eu não me engano, o santo é São Francisco de Sales, que fala assim: ao passado a misericórdia, ao presente
É, se eu não me engano, ao passado a misericórdia, ao presente a fidelidade e ao futuro a divina providência. Então tá abandonado. Tá abandonado. São Francisco de Sales, ao dizer isso, ele já pronuncia aquilo que todos nós devemos fazer com o ideal. Nós devemos abandonar o nosso passado, as nossas recordações, inclinações de uma natureza decaída, instintos que nos levaram a certos vícios e pecados, ao passado, a misericórdia, ao futuro, a divina providência e ao presente, a nossa fidelidade. Quando eu falo obedientes até o fim, eu estou encarnando isso na minha vida. Eu quero que você encarne isso na sua também. Obedientes até o fim. Obedientes ao quê? Aquilo que é o nosso ideal mais sublime de todos. O sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É, quando a gente observa aquilo ali, a gente tem que olhar para essas coisas que estão no livro mais sagrado, que é a Bíblia, e olhar e falar assim, cara, o que Deus quer falar nisso aqui? Até quando ele fala, se você olhar para aquela montanha e falar assim, mova-se para ali, né? O que ele quer falar com isso daqui? Será que ele tá só vagueando? Oh, meu Deus. Cristo tá vagueando aqui, tá? Nosso Senhor, Deus, né? Tá vagueando aqui nessas ideias. Como assim mover uma montanha aqui pro outro lado? Ou quando ele fala assim, será que pode um demônio expulsar outro demônio? Será que pode? Um demônio expulsar-se a si mesmo? Um reino estar dividido entre si? Né? O que ele quer falar nessas coisas? Quando ele fala assim, não seja uma pedra de tropeço, né? Ou quando ele se vira para Pedro e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Logo depois já de ter feito boas observações a respeito de Pedro, o que ele está querendo falar nessas coisas? Profundamente, não só olhando na literalidade ali, de uma maneira subjetiva, profundamente, o que ele quer falar com isso daqui? Até nas coisas mais simples. E nessa parte dos seres perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, ele está querendo para nós essa perfeição. Essa perfeição de que da trajetória dele aqui na Terra. Será que quando nós conquistamos um ideal sublime, nós como pais ou como noivos ou casados, né? Ou filhos, será que nós não teríamos o poder de também rezar pelo próximo e ao rezar pelo próximo, aquela pessoa ali conquistar algo, né? Conquistar um bem, sarar uma enfermidade? Será que quando Cristo fala assim, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, e a gente pega essa ideia e concretiza ela no ideal, na prática, todos os dias, um cadinho de cada vez, superando as nossas dificuldades? Será que ao realizar isso, nós não conseguimos curar também as outras pessoas? Não conseguimos, eh, sei lá, fazer coisas grandiosas? Mover uma montanha pro outro lado? Será? Entendeu? É importante que a gente pense sobre isso. Será que a gente também não conseguiria ser a imagem e semelhança de nosso Senhor? E pronunciar como São Paulo pronunciou, né? O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. A imagem, isso é a imagem, né? O viver para mim é Cristo. E São Paulo que fala diversas vezes, né? Eu regozijo nas minhas tribulações. Ele se alegra nas tribulações. Por que ele se alegra e esse regozijar e essa alegria? Ela é uma alegria que... Sabe quando você... Cara, tá bem demais? Não sei se vocês já chegaram nesse estágio, mas se vocês olharem e falarem assim, caramba, eu tô bem demais com a vida. Eu tô feliz. Não é 1% disso daí, entendeu? Que você sentiu.
É uma alegria assim que queima interiormente. Que queima interiormente. Cara, eu queria muito que vocês fossem católicos e pudessem comungar nosso Senhor, pudessem confessar, pudessem participar dos sacramentos da igreja e entender que aquilo dali é o corpo, sangue e alma de nosso Senhor na Eucaristia. Como que pode, né? Meramente, né? Numa lei natural, a gente não conseguiria contemplar aquilo dali. Hum, Mas, com a ideia sobrenatural, de que só Deus pode se revelar, tá? Isso aqui a gente já entra em num outro tema que pode ser temas futuros, mas que só Deus pode revelar, da transubstanciação. Ele não fala assim, ó, comeu o meu pãozinho aqui, ele fala, comi o meu corpo e o meu sangue. Então, porra, se Deus falou isso, cara, deve ser a porra do corpo e sangue dele transubstanciado, entendeu? Não deve ser outra coisa, não. Não deve ser pão ou vinho ou símbolo. É comer o meu corpo. Senão ele teria falado assim, comer o símbolo do meu corpo aqui, entendeu? Ou algo congênere a isso. Então vamos pensar nessas questões, nessas profundidades sobre a vida e sobre a contemplação do nosso ideal. Quando vocês estão assim nesse estado de graça da presença, né? Não afastado de Deus, a gente consegue enxergar essas luzes, né? Nesse sentido, veja quais são as suas aptidões, investigue-se. Investigue. Dentro aqui do que eu sou bom aqui. Ou pergunte às pessoas mais próximas, né? O que vocês acham que eu sou bom? Se eu sou sei lá. Ah, você é uma pessoa é, que sempre tá querendo ajudar os outros, isso, aquilo, outro. Investigue no que você é bom. Quais são suas aptidões. A minha sessão de terapia tá aí também pra isso, pra você conseguir, é, a gente conseguir através da investigação ver quais são suas potencialidades a mais. Terceiro ponto, que se encontre fora de nós e seja superior a nós. Isso aqui é o que eu falei, né? Se o ideal é nosso corpo, ser perfeito, né? Como o nosso corpo. Ramon Dino. Eu, cara, gosto bastante de ver ali aqui o Mister Olímpio e tudo mais. Se o ideal está no nosso corpo, seus limites são verdadeiramente estreitos. Corrupção e morte em poucos anos. Que Narciso estava falando, é o Paulo. Se o seu ideal está no corpo, a corrupção e morte em poucos anos. Entendeu? O ideal da vida é o desenvolvimento de todos serem proveito dos demais e em serviço de Deus. É a transformação de nossos instintos em espiritualidade e em amor superior. É viver em si e não fora de si, nos outros e não fora dos outros, em Deus e não fora de Deus. Um ideal que seja prático, que nos leve a realizar no momento presente o pensamento bom, o fim nobre que concebemos. Não nos esqueçamos de que o momento mais formoso da vida, o mais rico, o mais pletórico de porvir é o minuto presente, no qual podemos emendar o passado e edificar o futuro. O momento mais formoso da vida é o minuto presente. É esse minuto aqui agora que você está vendo esse vídeo. O momento mais formoso da vida. O mais rico, o mais pletórico de porvir. Que podemos emendar o passado e edificar o futuro. No qual podemos glorificar ao ser infinito e salvando-lhes almas e engastar novos diamantes em sua coroa divina. Não é perfeito o ideal que não se pode realizar em cada instante e que não esteja ao abrigo de qualquer contingência. Se agora não posso realizar meu ideal, quero pelo menos idealizar minha realidade. Se eu não me engano é Santa Bernadette que falava, é, quero viver o meu céu aqui na terra. Quero viver o meu céu aqui na terra, amando o nosso Senhor nos sofrimentos. Então o ideal ele não está separado dos sofrimentos, mas ele produz mais alegria. Como assim, Paulo? Já chegando pro fim aqui pra gente ter essa visão mais prática, né? Como assim? Você precisa enxergar que através do momento que você redigir ali o seu ideal, como naquela carta de Bruce Lee, né? É que você visualiza quem você vai ser
quem você vai ser daqui a 10 anos. Eu vou deixar essa carta no material de implementação aí. Quem eu quero ser daqui a 10 anos? Você precisa fazer isso. Eu quero ser uma pessoa bem com Deus. Quero estar em estado de graça. Quero ter um Wi-Fi ligado com Deus diretamente, assim, contemplando Ele, né? Conversando com Ele intimamente. O que eu quero? Eu quero ser um esposo atento, um pai atento. O que eu quero? Eu quero chegar daqui 10 anos e estar com essa condição financeira, ou ter essa casa, ou ter esse carro. É possível fazer isso em 10 anos se eu me dedicar com inteireza a contemplar todos os dias, a colocar todos os dias isso em oração. E se eu esquecer, ter sempre aquela esperança invencível de no próximo dia eu colocar novamente. Entendeu? O que os apóstolos tinham, né? São Paulo, por exemplo. São Paulo e São Pedro. Eles tinham uma esperança invencível, né? São Pedro, quando ele nega Cristo 3 vezes, ele retoma aquilo dali através da redenção. É só através da redenção, do arrependimento, numa confissão dos nossos pecados, que o padre faz ali a absolvição, que nós conseguimos também uma redenção total, né? Confessando, expondo os nossos defeitos. E aí, na redenção, ele alcança essa reconciliação de tal forma que acontece a máxima excelência de que Nosso Senhor faz de Pedro um apóstolo, né? Um papa, né? Onde terá o governo do céu e da terra sobre a chave da igreja, né? Da Santa Igreja. Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Não é as nossas igrejas ou a igreja da multidão, entendeu? É a minha igreja. E que igreja é essa? É uma unidade, né? Minha de pronome possessivo, minha igreja, né? Então tem uma unidade aqui. Então, se nós pensamos nesses pontos, cabe a nós agora, através dessa idealização, né, futurista, realizar em cada momento presente o nosso esforço de, ao chegar daqui a 10 anos, conseguir ter concretizado tais coisas. E isso será impossível se a gente não colocá-los numa balança ordenada para Deus, né? Tal coisa é boa ou não. Cabe-se entender se ela está ligada ao seu ideal, à prática das virtudes, né? E quando se fala aqui em virtude, fala-se também em excessos ou faltas, né? Deve-se ter uma justa medida em cada ato, né? Fica também para vocês aí, eu vou ler esse trecho aqui desse livro aqui, ver se eu acho ele aqui. E amanhã eu vou falar sobre ele. Negociei um tostão com a vida. E era só isso que ela me pagava. Por mais que eu implorasse à noite, quando minhas parcas reservas contava, porque a vida é um patrão justo, ela dá o que a gente pedir. Mas assim que combina o salário com o serviço você precisa cumprir. Trabalhei por um ganho servil, só para descobrir, consternado, que qualquer salário que eu pedisse, a vida pagaria de bom grado. A vida é uma pergunta, e que o modo como vivemos é a nossa resposta. A vida é uma pergunta, e o modo como vivemos é a nossa resposta. O modo como verbalizamos as perguntas que fazemos a nós mesmos determina as respostas que acabam se transformando na nossa vida. Comece a fazer perguntas. É possível fazer isso? É possível fazer aquilo outro? É possível eu ser um policial? É possível ser um concursado? É possível
eu ser um empresário, é possível eu ser um santo, né? O modo como verbalizamos a nossa vida é o modo como nós fazemos as perguntas. E o modo como realizamos é o modo como respondemos, né? Se você se responde, é possível, cabe a você agora, a nós, nesses 30 dias, buscar esse caminho. Como que vamos concretizar isso na prática? Fiquei com Deus, um forte abraço e até mais. Eu espero que vocês também, depois de assistir isso daqui, me dêem um feedback lá. É para mim saber, né, se vocês estão entendendo, se como é que tá a absorção desse conteúdo, se vocês estão conseguindo praticar ou não.